Então, boa tarde a todos. Já são 15 horas, nós vamos dar início à nossa web conference. O tema é Megafraternologia, a ciência da megafraternidade. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar e depois a professora Renata já mandou ali por escrito, mas algumas pessoas talvez não estivessem online. A gente vai pedir para falar de onde que é isso? Nome e localidade. O nome e localidade, para a gente poder fazer as pontuações e sabermos de onde que as pessoas estão nos assistindo. Meu nome é Marcelo Silva, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou docente de Conscienciologia desde 1996, iniciei os meus estudos na Conscienciologia em 1991, comecei o meu voluntariado em 1994, atualmente eu sou voluntário da Ectolab, professor e pesquisador aqui também da Juriscons. Sou formado em Ciências Econômicas, mestrado em Administração e atualmente faço um doutorado interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteira. E o meu tema de estudo, de interesse nesse doutorado é o trabalho em condições análogas à de escravo, o que é uma condição antípoda à megafraternologia, que inclusive vai ser a minha conferência no Fórum da Paradireitologia em agosto. Venho estudando a megafraternologia desde 2012, para a qual, em cima desse tema, nós construímos uma dinâmica da megafraternologia. Essa dinâmica é uma dinâmica parapsíquica, uma atividade onde nós debatemos o tema da megafraternologia e também fazemos atividades energéticas que evoquem esse padrão e possibilitem a pessoa ter referência da vivência da megafraternologia e, em seguida, poder levar para o dia a dia e evocar nos momentos mais críticos ou no momento que ela quiser revivenciar aquele padrão. Isso em Foz do Iguaçu ocorre essa dinâmica todas as segundas-feiras e em São Paulo, uma vez por mês, a gente faz aqui no primeiro sábado do mês, normalmente, a dinâmica da megafraternologia. Fica o convite para quem for de São Paulo. Tá bem? Então, esse sou eu e aí eu vou estar à disposição. Vocês querendo interagir, mandem pergunta pelo chat. A professora Renata está aqui nos assessorando, ela vai também passar e a gente vai procurar responder à medida do possível. Tá? Acho que todos estão ouvindo bem, né? Deve estar seguindo bem aí. Se alguém tiver qualquer dificuldade, é só escrever no chat que a gente vai procurar atender. Então vamos iniciar aqui a nossa conferência, né, com o tema da megafraternologia. Primeiro apresentando a instituição. A Juriscons é uma associação internacional de paradireitologia. Ela é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, é uma instituição focada no estudo da consciência, e não só o estudo da consciência, mas com um objetivo, né, um objetivo interassistencial, um estudo da consciência considerando essa consciência como uma consciência que atinge e atua em várias dimensões, e ela tem um princípio universalista. Então, é uma instituição interassistencial, multidimensional e universalista. A natureza da instituição é científica e educacional, cultural, político, apartidária, ou seja, as instituições conscienciocêntricas, elas são políticas apartidárias. Isso é uma filosofia de trabalho e atuação. Dedicada à pesquisa, ensino, desenvolvimento e expansão, consolidação e divulgação da especialidade da paradireitologia, que é uma especialidade assim, ampla, grande, profunda, que vai exigir aí muitas décadas de estudo para a gente conseguir entender mais dessa especialidade, e é a base também da relação com a megafraternidade. O professor Valdo, quando propôs essa especialidade, logo em seguida ele colocou um slogan que a gente vai terminar mais ao final da palestra falando, que é para direito significa megafraternidade. A instituição foi fundada em 25 de abril de 2015. Então, essa conferência é uma conferência que eu estou ministrando pela Juriscons. Okay? Importante em todos os trabalhos das nossas instituições é o princípio da descrença, que a gente chama. Então, todas as atividades, sejam elas presenciais ou online, nós usamos esse princípio. Não acredite em nada, nem mesmo do que lhe for dito nesta conferência. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. E esse princípio ele é utilizado no sentido de vacinar as pessoas para que elas ampliem sempre o senso crítico. Que qualquer informação que eu passe aqui, ou que a gente passe em qualquer curso ou atividade nossa, ela passe pelo seu crivo de criticidade, pelo senso crítico pessoal. E esse senso crítico vai fazer com que a pessoa pegue essa informação, avalie se isso corresponde com a prática e a vivência pessoal. Se corresponder, ela pode validar. Se não corresponder, ela pode colocar como objeto de pesquisa em potencial, uma hipótese para ela, e aplicar as técnicas que a Conscienciologia dispõe para as pessoas poderem vivenciar essas neo-ideias, essas ideias novas que nós estamos tratando. Então, para a gente é muito importante esse princípio da descrença, que é no sentido de trazer o foco para a experimentação, para que vocês possam buscar experimentar.
E aí, mais à frente, a gente vai falar na palestra de alguns princípios da Conscienciologia relacionados com a Mega Fraternologia que vocês podem levar para o dia a dia e procurar experimentar também esses princípios, aplicar na vivência de vocês. Tá, ok? Então, aqui é o princípio da descrença. E aí, nós não sabemos. E tem alguma pessoa que esteja de primeira vez, se puder escrever no chat, que está fazendo primeiro contato com a Conscienciologia? Até isso para a gente também é importante, que a gente vai moderando os termos novos que a Conscienciologia tem, que a gente chama de neologismo, procurando também traduzir sempre que possível. Mas, assim, a gente sempre gosta de trazer para a pessoa que está nos assistindo ou nos acompanhando, de onde que nós estamos falando, né? De qual local que nós falamos. Nós falamos dentro de uma ciência, que é chamada ciência Conscienciologia. Ela é uma ciência que foi proposta por um médico brasileiro, Dr. Valdo Vieira. Ele era médico, odontólogo, especializado em cosmética, e ele propôs uma ciência para estudar a consciência. Só que uma ciência para estudar a consciência, como nós chamamos, de uma maneira integral, considerando o termo consciência na nossa abordagem, a individualidade, a essência de cada um, o ser, a alma, o espírito, ou seja, você que está aí nos vendo. Você, para nós, é uma consciência. E entendemos essa consciência dentro desse modo integral, por quê? Entendemos que você, eu e todos que estão aqui presentes, somos consciências que temos um holossoma. Então, holossoma quer dizer holos, o conjunto, soma é uma palavra grega que quer dizer corpo. Então, conjunto de corpos. Nós somos mais do que esse corpo físico que nós vamos apresentar daqui a pouco. Essa consciência que somos nós, somos consciências multidimensionais. Atuamos para além da dimensão física, dessa dimensão nossa da vida humana. Então, isso também é uma base importante. Multimilenar, multiexistencial e, sobretudo, estuda a consciência nas suas reações perante as energias. Todos nós interagimos no nosso dia a dia com energias. Estamos mais consciente ou menos consciente, sofremos muitas vezes os efeitos dessas energias na nossa vida. Então, esse estudo da consciência integrada envolve essas variáveis, que a consciência se manifesta nessas múltiplas variáveis quando nós estamos falando aqui de consciência. Então, não percam de vista que quando estivermos falando de consciência, eu, você, o seu familiar, ou quem você conhece no dia a dia, são consciências com essas características no caso da conscienciologia. Ok? E isso nós chamamos de paradigma consciencial. Ou seja, para estudar a consciência foi proposto um modelo diferente. Paradigma quer dizer um modelo, é um filtro, é uma forma de você abordar as coisas. Existem paradigmas da administração, então durante um longo período o paradigma vigente era gestão por pessoas, então a empresa para ser boa ela tinha que fazer uma boa gestão por pessoas, depois veio a ideia de gestão por processos, depois veio a ideia de gestão por projetos, e hoje nós estamos na questão do conhecimento, aí vem a questão das lideranças, então isso tudo são modelos que eles vão mudando. A própria ciência convencional ela tem um modelo de pesquisa, uma forma de pesquisar. E a Conscienciologia propôs o seu modelo, que é chamado de paradigma consciencial. Esse paradigma é a própria consciência. O paradigma consciencial ele é a própria consciência. Por quê? Se o paradigma ele é um filtro, ele é um modelo através do qual você filtra as suas vivências, faz as suas análises, as suas abordagens, as suas críticas e reflexões e sínteses, como que a consciência faz essa análise? A partir dela mesma. Então, o paradigma consciencial é a própria consciência. Algumas premissas importantes para entender esse modelo de pesquisa que a Conscienciologia propõe, que é o paradigma consciencial. Primeiro, o processo da autopesquisa. A consciência, ela tem a oportunidade dela pesquisar a si mesma. Então, cada consciência, cada individualidade, cada pessoa pode ser uma pesquisadora, independente dela ter uma formação acadêmica, dela ter currículo, ter tido formação no sentido de entender os métodos e técnicas de pesquisa científica. Mas ela pode ser uma pesquisadora de si mesma, porque ela pode observar aquilo que está incomodando, que ela quer modificar, aquilo que ela tem de bom, que nós chamamos de trafor, que é um traço força, aquilo que ela não quer, que ela tem de ruim, ou que ela acha que é difícil, que ela não superou, nós chamamos de trafar, que é um traço fardo, e a partir desta investigação ela pode propor maneiras dela reciclar a si mesma. Então, um dos grandes objetivos da conscienciologia é a consciência se modificar, é a consciência melhorar a si mesma, porque mudança poderia ser tratado até como um sinônimo de evolução, né? Mudança no sentido cosmoético. Evoluir é nós promovermos mudanças cosmoéticas na gente, ou seja, sob um ponto de vista de uma ética maior. Então, um dos pilares do paradigma consciencial é essa autopesquisa. Todos nós somos o tempo todo instigados a fazermos a nossa autopesquisa, estudarmos a nós mesmos. O outro pilar importante
é a bioenergética. Como nós falamos anteriormente, quando falamos da consciência integral, a consciência ela vive uma vida, ou seja, nós vivemos uma vida que ela é mental e energética. Nós pensamos, sentimos, temos energia e manifestamos isso na dimensão humana. E no momento em que nós vivenciamos essa vida bioenergética, o caminho da evolução é a consciência ficar cada vez mais lúcida para a sua realidade bioenergética. Por exemplo, para quem estiver nos assistindo e talvez não tenha experiência nesse sentido com a vida bioenergética ou não tenha a abordagem que nós temos aqui na Conscienciologia. Vou dar um exemplo que muitos de nós passamos todos os dias. Você acorda e você pensa numa pessoa. Você lembra de uma pessoa que você há muito tempo não via, não pensava nela. Você fala, nossa, pensei em fulano. Em seguida o telefone ele toca na sua casa. Em seguida, ou horas depois, enfim. Concomitante é mais ou menos esse fenômeno de você lembrar da pessoa, vem uma chamada dessa pessoa. Não sendo, lógico, aquela chamada habitual que você já tem. E aí você fala, pode atender que é o fulano. Aí as pessoas normalmente perguntam o quê? Ué, mas como você sabe? Não, pode atender que é o fulano. Acabei de pensar nele, hoje eu acordei pensando nele e atende é o fulano. Então, esse processo não é que o seu telefone, não sendo celular, teve um tom diferente marcando aquele fulano. Se não tem essas outras variáveis interferindo, é um processo de explicitação da energia. Então, esse é um exemplo simples que muitos de nós já passamos. A pessoa ela pensou em você, ou você pensou na pessoa, e isso gerou um pensamento, um sentimento, uma energia. E aí veio a evocação. Quando a pessoa ligou, às vezes ela até fala, puxa, eu pensei em você hoje também, me deu vontade de falar com você. Então, isso está mostrando essa interação bioenergética. Um outro exemplo bem simples. Nós chegamos num local e sentimos o que popularmente as pessoas dizem. Eu fui naquele local, a energia estava pesada. Não estava boa, estava ruim. Então, o que a pessoa está sentindo? É o ar do local? É a luminosidade? É a ambiência, ou seja, os móveis, a aparência, a presença das pessoas? É o conjunto disso tudo, mas principalmente a energia. Tá bem? Então, no paradigma consciencial, a bioenergética é um aspecto muito importante, porque é dominando as energias que nós vamos ter a possibilidade de ficarmos mais lúcidos. Outro aspecto importante nesse paradigma é a cosmoética. Nós estamos inseridos numa lei cósmica que ela transcende os valores, a moral e a reflexão sobre a moral humana. Porque a ética ela varia, né? Então nós temos os costumes morais e tem a reflexão sobre essa moral. Isso vem ser a ética. Existe o que nós chamamos de uma cosmoética, porque ela é uma ética que ela é multidimensional. Ela transcende essa vida humana nossa, ela perpassa as nossas múltiplas vidas, a nossa manifestação nessas dimensões diferentes. Um exemplo disso é a própria lei de causa e efeito. Nós pensamos, sentimos, emitimos energia e isso gera uma afinidade, a lei dos afins. É como se nós pegássemos uma bolinha de tênis e atacássemos na parede. Essa bolinha vai bater e ela vai voltar. Agora, é determinístico que então vai voltar e vai bater em mim? Não. Eu tenho o livre-arbítrio de desviar. Então, a lei de causa e efeito, por exemplo, ela não é uma lei determinística, como muitas abordagens falam. É uma lei de causação. Você gerou ações e pensamentos e comportamentos que vão levar a ter um reflexo. Mas a consciência ela tem também um livre-arbítrio. Ela pode mudar ela mesma a partir da própria autopesquisa. Então, isso, de certa forma, interfere nessa relação, não sendo uma maneira determinística, né? Mas sim um processo que evolui. Outro pilar importante no paradigma consciencial é a holossomática, que a gente falou. Nós temos vários corpos, daqui a pouco nós vamos apresentar uma imagem. A multidimensionalidade, cada um desses corpos ele atua numa dimensão mais adaptada para si. Então agora nós estamos aqui assistindo essa web conference, estamos na dimensão que nós chamamos de intrafísica, ou seja, com os corpos coincidentes, todos juntos. Estamos aqui no corpo físico mais presente, observando e mais explícito. Mas podemos, no momento de relaxamento, ou no momento que nós dormimos, ou aplicando uma técnica, desencaixar esses corpos e vivenciarmos essas múltiplas dimensões. Ou mesmo estando aqui, percebemos as energias, que nós vamos estar conversando, e à medida que nós vamos conversando, vai instalando um campo bioenergético. Esse campo bioenergético ele vai interferir na sua casa, no ambiente onde você está ouvindo essa conferência, e aqui no nosso ambiente. Então nós estamos percebendo essas múltiplas dimensões. Ok? Outro pilar importante é a serialidade, ou a multiexistencialidade. Serialidade quer dizer o quê? Nós vivemos uma série de existências. Ora, nós estamos numa existência intrafísica, como nós estamos aqui, vivendo uma vida humana. Ora, nós passamos para a existência extrafísica.
nós temos o descarte do corpo biológico, que é a chamada morte. Então, para nós, a morte não é o fim, não é a finitude da consciência, mas sim uma transição de dimensão. O que termina é o corpo biológico, e essa consciência passa a viver na dimensão extrafísica, que nós chamamos que é extra a dimensão física. Então, ela passa por um período entre uma missão e a outra. Nós chamamos isso de período intermissivo. Então, essa série de existência, ora intrafísica, ora extrafísica, aí você renasce, cresce, adquire lucidez, cria uma profissão, família, chega no momento da vida, você morre, o corpo biológico morre, nós chamamos de dessoma, que é a desativação do soma do corpo físico, você passa para a dimensão extrafísica. Então, isso é a serialidade. Tá? E o último pilar que a gente quer comentar aqui do paradigma consciencial é o universalismo. Ou seja, a consciência é um princípio universal. Isso já faz a gente começar a entrar no nosso tema da Max Fraternidade. A Max Fraternidade, ela leva a Omega Fraternidade as consciências a se verem de maneira mais universal. Isso transcende a raça, a etnia, os costumes, os valores, porque a nossa sociedade como um todo é muito eivada por essas separações, que foram construções sociais de poucos séculos que foram feitas. Até a própria ideia de família. Né? Nós temos ali a família como a célula máter da sociedade, o núcleo de uma sociedade, só que nós temos também, pela abordagem da conscienciologia, uma família consciencial, que ela é muito mais ampla do que essa família que nós estamos reconhecendo hoje. Nosso pai, nossa mãe, os tios, primos, avós, irmãos, enfim, esses parentes hoje consanguíneos. Então, o universalismo leva você a olhar as consciências dentro da sua peculiaridade, das suas características individuais e evolutivas, e temos a oportunidade de aprendermos um com os outros. Ok? Então, espero que até aqui esteja ficando claro para todos. Esse é o modelo através do qual nós estudamos a consciência. Sempre que estamos falando de consciência, estamos analisando essa consciência sobre essas variáveis e essas perspectivas, ou essas premissas, como nós colocamos. Tudo ok, gente? Até aí? Aqui o holossoma. Se não tiver, vocês falem aí que nós estamos com a assessoria da professora Renata para nos chamar a atenção ou esclarecer algum ponto. Então, o holossoma, para quem estiver chegando pela primeira vez, nós temos assim a conscienciologia, que é a ciência maior, que estuda a consciência, a partir da qual tem uma série de especialidades, e a paradireitologia é uma das especialidades, a megafraternologia, que é o termo da palestra, é outra especialidade da conscienciologia, e tem uma especialidade que foi proposta logo de início, quando o professor Valdo Vieira, esse pesquisador, propôs o estudo da consciência dessa maneira, que é a projeciologia. A projeciologia, ela vai estudar o fenômeno da experiência fora do corpo, e também as projeções energéticas, a nossa capacidade de exteriorizarmos as nossas energias. Nós estamos aqui e podemos pensar numa pessoa no Canadá, por exemplo, e essa pessoa sentir as nossas energias lá. Nós podemos voluntariamente, pela nossa vontade, exteriorizarmos as nossas energias para essa pessoa e ela sentir esse efeito por lá. Então, assim, a consciência ela tem esses vários corpos e a projeciologia procura estudar profundamente isso. Inclusive tem um curso chamado Curso Integrado de Projeciologia, que é dado pelo IIPC, que estuda essa questão. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental e dois apêndices que conectam esses veículos que você vê ali no desenho, o corpo deitado, o cordão de prata, o psicossoma, que é o corpo emocional, aquela bola, o corpo mental, e nada disso ainda é a consciência. A consciência transcende esses veículos, ok? Outro aspecto importante para a gente chegar na megafraternologia. Toda consciência se manifesta não através do que as pessoas chamam que é o pensamento. O pensamento é um dos elementos de manifestação da consciência. Na conscienciologia nós propusemos um neologismo, um termo novo, para expressar uma ideia nova, uma abordagem nova. Toda consciência se manifesta através do que nós chamamos de pensem, que é a união de pen de pensamento, sen de sentimento e n de energia. Então, quando nós pensamos, nós temos pensamentos, sentimentos e energia. À medida que os nossos pensamentos eles vão sendo mais cosmoéticos, ao pilar da cosmoética, nós vamos ampliando essa visão sobre a ética cósmica, isso demonstra que está ocorrendo um processo de evolução. Ou a evolução, ela faz com que os pensamentos sejam mais cosmoéticos. Isso é a tendência, é o caminho. E isso é que nos leva a uma aproximação do que nós chamamos de megafraternidade, que é o tema dessa conferência. Okay? Então, pensando também é um tema focal e importante, mesmo porque ele vai balizar muito dos sentimentos, né, já que é o PEN, SEM e M, da megafraternidade. Agora, conceito sobre fraternidade, nós temos uma ideia sobre
esse conceito até nós chegarmos na mega fraternidade. Então, fraterno, ela é uma palavra, um termo relativo ao pertencente a irmão, afetuoso. Surge no século XVI. Então, se nós pensarmos, por exemplo, a nossa sociedade humana, ela durante um bom tempo, ela não tinha ainda a conceituação dessa ideia que é o fraternismo, ou a fraternidade em si. No século XVII, surge o vocábulo fraternidade, do latim fraternitas, que quer dizer parentesco entre irmão e fraternidade. Então, ao olharmos o processo da própria criação dessa ideia, a gente vê ainda uma visão muito restrita. Por quê? A ideia nasce de pertinente a irmão, ou seja, afetuoso. Nem todos os irmãos têm um grande afeto. Nós sabemos que na prática, na realidade social, isso não corresponde tanto à realidade. Mas o princípio universal seria aquele irmão, aquela pessoa que cresceu com você, que é filho da mesmo pai, da mesma mãe, e que você tem um afeto muito grande. Então, você estender isso para as outras pessoas. Então, isso seria a fraternidade. Parentesco entre irmãos. Então, a ideia ela vem muito carregada nessa ligação consanguínea. Tá bem? Então, é um princípio. Há pesquisadores que colocam a princípio, a ideia da fraternidade pressupõe que o homem, na condição de animal político, ou seja, todo ser humano ele é um ser político. Colocarmos uma, duas pessoas, duas crianças, ficarem ali convivendo durante muito tempo, você vai ver que pouco a pouco elas já criam uma política. Quem manda, quem obedece, quem vai fazer a brincadeira primeiro, quem come, quem fica em determinada posição. Então, o ser humano ele é um animal político. Quando ele elege viver em sociedade, ele precisa criar códigos de conduta. E aí também teria uma base do surgimento da ideia da fraternidade. O fato do ser humano sair daquele processo de nomadismo, começar a viver numa sociedade mais sedentária, ou seja, fixada, e isso exige a criação de códigos de conduta que leve a uma certa relação de igualdade. Então isso também seria um dos princípios da fraternidade. Outra ideia, a professora Lourdes Pinheiro, que é uma pesquisadora da Conscienciologia, ela escreveu o livro Valores Evolutivos. Então, esse é um livro que tem vários valores. Entre os valores evolutivos está a fraternidade. Então, ela coloca: a fraternidade é a convivência harmoniosa e afetiva entre as pessoas. Quer sejam irmãos, ela já expande, na relação de parentesco, ou com aqueles com os quais se convive em proximidade, ou por trabalhar juntos numa mesma causa. Então, a fraternidade, aqui na abordagem da professora Lourdes, ela já começa a transcender essa relação da definição, que é muito carregada na consanguinidade, na irmandade, para você estender isso de uma forma mais ampla. E olhando do ponto de vista multidimensional, nós vamos ver que nós podemos ser fraternos com todas as consciências para as quais a gente possa, de alguma forma, assistir. Ou seja, partilhar a nossa experiência e contribuir com essa consciência em termos de evolução. A pesquisadora Andrade, uma outra ideia a respeito de fraternidade, aponta a fraternidade como o amor ao próximo, união ou convivência, como de irmãos, harmonia, paz, concórdia, fraternização. Então, sempre que a gente sai um pouco da relação mais egóica, que a consciência para de olhar para o próprio umbigo, para as suas mazelas, para as suas dificuldades, e começa a se interessar pelo outro, pelas necessidades do outro, pelo convívio mais harmônico com os outros, ela está entrando no princípio da fraternidade. Okay? Então, essas ideias vêm trazendo os princípios, as bases e os conceitos iniciais da fraternidade, até nós chegarmos no contexto que o professor Waldo propõe, que é a mega fraternidade, que seria um pouco mais amplo. Até aqui tudo ok, gente? Qualquer coisa, por favor, mande as suas participações. Pode perguntar pelo chat. Isso. Aí eu vou organizando a lista. E vai passando, ok. E o pessoal que chegou depois para falar de onde que é. Tá bem. Então, a professora Renata, que está aqui nos assessorando, ela pediu para quem entrou depois, né, que está já nos acompanhando e não colocou, escrever o nome e de que cidade que você é, para a gente poder fazer as pontuações dessa web conference. E quem quiser fazer pergunta, escreve pelo chat, que a professora Renata ela vai organizar, daqui a pouco ela vai me passar. Estão perguntando isso, aquilo, a gente vai respondendo. Não precisa esperar no fim da conferência para perguntar. Pode ir entrando que eu paro, dou uma respirada, e aí vocês participem e a gente vai respondendo também, tá bem? Seguindo então com as ideias aqui que a gente... Opa, travou. Pronto, já voltou. Fraternidade. Então o professor Waldo Vieira também traz uma ideia sobre fraternidade. Então ele coloca assim: fraternidade é a compreensão de que cada indivíduo é irmão um do outro, homens e mulheres, conseguindo viver em harmonia, eliminando as competições, os conflitos interconscienciais, ou seja, entre consciências, e as fronteiras dos países pelo Estado mundial.
Então, a fraternidade real, ele até tem um outro termo que ele usa, que é a fraternidade pura. Nós vamos conseguir olharmos todas as consciências viventes hoje nesse planeta como irmãos. Vamos conseguir eliminar o processo de competitividade, que hoje na nossa sociedade ele é muito competitivo. Desde criança, a criança é estimulada a estudar, a ser exímia, ter uma boa nota, ser um bom profissional, porque ele vai competir no mercado, né? Ele vai ter que ter o seu espaço. Então nós vamos começar a olhar isso com menos competitividade, eliminando as barreiras entre as pessoas, inclusive entre os países, para uma condição que ele chama de Estado Mundial, que inclusive tem um livro do professor Jaime, que é um livro dentro da Conscienciologia, que ele traz essa teoria do Estado Mundial, onde nós vamos ter um governo mundial. A gente já viu vários movimentos do ponto de vista econômico, social e cultural, dessas integrações de blocos econômicos, de liberalização das barreiras, diminuição do protecionismo entre os países, dessa interfusão e choques de cultura que ocorre no momento que a gente começa a compartilhar mais vivências com o diverso, com pessoas com uma diversidade maior, e isso talvez no futuro mais distante nós caminhamos e cheguemos no estado mundial. Tá bem? Então essa é uma definição que o professor Valdo traz, eu destaquei aqui. Compreensão, harmonia, eliminar competitividade e também conflitos interconscienciais. O pesquisador Pisolato, ele traz a seguinte ideia. A fraternidade, ela tem o condão de provocar o comportamento individual e de responsabilizar-se pela condição em que se encontra o irmão. Quer dizer, a fraternidade, ela é uma autolucidez que a pessoa passa a ter. Ela sai do próprio ego, sai das suas questões mais individuais, e essa autolucidez, esse bem-estar que ela passa a ter, faz com que ela se corresponsabilize pelo bem-estar do outro. É lógico que nós não podemos fazer o outro ficar bem se ele não quiser, porque existe o livre-arbítrio evolutivo. Mas nós podemos contribuir de alguma forma, até o limite do assistido. Quer dizer, até o limite que nós não vamos fazer pelo outro. Nós podemos contribuir com as ideias, com as nossas energias, com uma intervenção, com uma abordagem, com um sentimento elevado, entende? Com uma assistência prática atendendo alguma necessidade, desde que a gente não comece a patrocinar a mordomia para outra pessoa, ou seja, fazer aquilo que ela tem que fazer por si. Mas é um processo de lucidez. Então, quando vem essa ideia, a ideia que eu quero destacar aqui, já vou passar para uma pergunta para vocês que estão perguntando, é que a fraternidade é um processo mental somático. Ele é de autolucidez, de autodiscernimento. Vamos ver aqui a participação. Pergunta: como determinar o limite do outro? Isso, então, bem em cima do que a gente estava falando, né? Perguntaram como determinar o limite do outro. O outro estabelece um limite que é aonde que você pode ir na assistência, até o momento que você não esteja fazendo o que nós chamamos de estupro evolutivo, ou seja, forçando a barra em cima da outra pessoa e nem fazendo pelo outro. E isso exige autodiscernimento. Então a Conscienciologia ela traz uma ideia que nós chamamos de tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento ela é mais complexa do que nós chamamos de tarefa da consolação. A tarefa da consolação é normalmente praticada pelas religiões, onde você conforta a pessoa, mas você não mexe na ferida. O esclarecimento ele é mais complexo porque ele vai exigir esse nível de autodiscernimento do assistente. Então não tem uma fórmula básica que fala assim, ó, você vai até aqui. Nós temos alguns indicadores. No momento que você está fazendo pelo outro, isso pode gerar uma dependência do outro para com você, já está mostrando que é um limite da assistência. Porque a evolução ela gera interdependência e não dependência. A Fabiane está sugerindo um verbete, limite do assistido. Isso. Exato. Tem um verbete na Conscienciologia, para você que perguntou, talvez você conheça ou não, que se chama limite do assistido. E um dos limites do assistido é exatamente isso, é não patrocinar a mordomia para a pessoa. Não fazer o estupro evolutivo, ou seja, ir além da conta do que a pessoa aguenta. E isso exige autodiscernimento. Tá? E também qualificação da intenção e do nível de cosmoética pessoal. Ok? Seguindo aqui. Então, nós vimos algumas ideias que fundamentam a fraternidade, todas elas passam pela questão de harmonia, de sentir e ver o outro como irmão. A última aqui já fala que é um comportamento individual, ou seja, nós não precisamos que toda a sociedade seja fraterna para que a gente possa ser fraterno. Justificar eu não sou porque todo mundo é assim, depende de você, é uma escolha pessoal, e ao mesmo tempo, na hora que nós fazemos essa escolha, nós ampliamos a nossa visão para nos sentirmos corresponsáveis pelo bem-estar das outras pessoas também, tá? Da maneira que a gente puder contribuir. Agora, a ideia da mega fraternidade.
Então, a mega fraternidade, ela começa com a capacidade das consciências conseguirem viver de maneira harmônica, anticonflitiva. Então, voltamos lá para o primeiro pilar que a gente falou do paradigma consciencial, autopesquisa. Se você, ou eu, ou alguém que você conheça, é uma consciência mais conflituosa, sabe aquela pessoa que tem que ter 5, 6, 10 dedos para falar? Você vai lidar e fala, vai falar com fulano, ó, vê lá, que essa pessoa não é simples. Ela é pavio curto, qualquer coisa ela estoura. Ela é complexa, complicosa demais essa pessoa. Você tem que trabalhar com ela. Esses perfis de pessoas estão mais longe da fraternidade. Porque a mega fraternidade ela também passa pela harmonia, pela anticonflitividade e pela intercompreensão com os princípios conscienciais. Sejam eles intrafísicos, pessoas com quem você convive aqui na vida humana, ou com as consciências extrafísicas, pessoas que já passaram pela morte biológica, mas que convivem conosco também, interferem na nossa manifestação cotidiana. E a mega fraternidade é um valor acima da justiça? Olha, é bem complexa a pergunta, né? Essa mega fraternidade. Devemos abrir mão da justiça pela mega fraternidade? Então, justiça é uma visão ainda bem intrafísica do direito. Ou seja, você tem que fazer justo a partir de um nível, de uma ótica e de uma perspectiva. Quando nós entramos no paradigma consciencial, o que nós normalmente entendemos como justiça se amplia em termos de reflexão. Porque, por exemplo, numa relação de vítima-algoz, olhando somente por essa perspectiva da vida de hoje, você tem claro quem foi a vítima e quem foi o algoz. No momento que eu coloco o paradigma consciencial para refletir sobre a mesma questão, isso se amplia, porque você vai ver a vítima e o algoz das várias vidas. Quem foi vítima, quem foi algoz em que momento. Então, ao invés de buscar uma justiça, nós achamos que é mais inteligente caminhar pelo caminho da mega fraternidade. Por quê? A pessoa, ao invés de ela ficar no binômio vítima-algoz, ela vai procurar sair disso e virar um assistente. Então, nesse sentido, a mega fraternidade ela é muito superior ao processo de justiça. Porque a pessoa ela vai abrir mão de querer fazer a justiça e independente da posição dela estar se sentindo vítima, dela achar que o outro não tinha razão, que ela sofreu uma coisa que foi indevida, que o outro pisou na bola com ela mesmo, fez algo que não deveria fazer, ela opta por fazer a assistência. Então ela opta pelo perdão, ao invés de ficar na mágoa, no rancor, no ressentimento e na revolta. Então, nesse sentido, refletindo aqui junto com vocês, eu entendo que a mega fraternidade é bem superior à questão de justiça. Devemos abrir mão da justiça pela mega fraternidade? Olha, abrir mão da justiça, eu acho que tem que ter muito discernimento. Nós vivemos em sociedade, como nós falamos, a fraternidade ela nasce a partir de um princípio de que o ser humano é um animal político e vivemos em sociedade, precisamos criar regras que balizem minimamente os nossos comportamentos. O direito, a justiça, a jurisprudência, isso existe para colocar uma regra de convivência onde nós possamos conviver de maneira mais civilizada, inclusive contribuindo para essa harmonia. Então, eu acho que cada caso é um caso, tem que se avaliar. A pessoa que está se sentindo injustiçada, é ela que vai fazer uma ponderação, até que ponto que, para ela, vale a pena abrir mão de buscar essa justiça em favor de algum valor e princípio maior, como, por exemplo, pode ser para ela a mega fraternidade, ou assistência, ou não ficar numa interprisão, ou vale a pena ela prosseguir dentro de uma condição de buscar uma responsabilização por um ato que foi feito. Acho que é difícil a gente criar uma regra única. A gente tem que ver os casos, né? Porque senão a gente pode cair num prejuízo ou da generalização que não vai atender todos os casos, né? Penso que a mega fraternidade tem grande relação com a empatia. Sim, esse vai ser um dos itens que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou dar até uma aceleradinha, que é o item das competências fraternológicas, empatia. Sem empatia, que é básica, uma competência básica, é muito difícil a pessoa pensar em mega fraternidade. E a empatia é você se colocar no lugar do outro, você se sensibilizar pela situação do outro, você buscar viver e sentir o que o outro está sentindo, até para você poder compreender, né? Entrar no princípio da intercompreensão. Ok? Concordo com você que colocou essa ideia. Seguindo aqui com a abordagem da mega fraternidade. Então a gente colocou aqui também. É a partir da homeostase evolutiva, e homeostase é um termo que ele é muito utilizado na área da saúde, mas nós também utilizamos dentro da conscienciologia. Quer dizer, um estado de equilíbrio. A homeostase evolutiva é quanto mais a consciência evolui, mais equilibrada ela fica, mais harmônica ela fica, menos dissonâncias cognitivas ela tem, menos dissonâncias emocionais, desequilíbrios, alterações, menos alterações
mentais, ideias patológicas, desequilibradas, perturbadas. Então, a homeostase é o momento que a consciência entra no estado de equilíbrio. Então, a partir da homeostase evolutiva, é a partir da homeostase evolutiva que a consciência passa a pensionizar com mais clareza quanto aos processos evolutivos, de modo que a sua manifestação ela fica mais alinhada ao fluxo do cosmos. Aqui nós estamos dando já uma entrada numa correlação que existe, que vai ser a conferência da professora Cristina Aracaki semana que vem, que é a interação do paradireito com a megafraternidade. Então, o paradireito ele vai estudar exatamente quando a consciência ela começa a ficar mais lúcida e colocar os seus pensamentos, sentimentos e energias mais alinhadas com o fluxo do cosmos. Então, isso demonstra que a consciência está mais equilibrada. Mas esse equilíbrio que a Conscienciologia tanto propõe, que nós vamos aprender a dominar as nossas energias, vamos fazer autopesquisa, superar as dificuldades, fazer autoenfrentamento, ele não tem uma finalidade egóica, para que a pessoa se sinta equilibrada e baste nisso. Eu estou muito bem e ótimo. Ela tem uma finalidade que é interassistencial. Então, aí que entra o processo da homeostase evolutiva e impulsionar a consciência para a megafraternidade. Nós começamos a nos sentir bem e não nos bastamos em ficar bem. Nós queremos expandir esse bem para as outras pessoas. Ok? Então, é a partir da homeostase evolutiva que a consciência ela pensioniza com mais clareza e começa a caminhar no sentido da max-fraternidade, da mega-fraternidade. Então, já que demos um início do caminho, né? Falamos aqui que a mega-fraternidade começa com a capacidade de vivermos harmonicamente, anticonflitivamente e termos mais intercompreensão. A partir da homeostase evolutiva, isso se impulsiona, o que vem a ser a tal da mega-fraternidade. O professor Waldo, quando ele fez a definição inicial, ele não usava o termo mega-fraternidade, ele usava mais o termo max-fraternidade, mas que ele coloca como um sinônimo de mega-fraternidade. Então eu procurei deixar a definição original dele. Então ele coloca assim: a max-fraternidade é a condição interassistencial, ou seja, então a base está na interassistência, a consciência ao ficar mais homeostática, ela vai pensar no bem-estar dos outros. Lembrando lá os pesquisadores anteriores também, é um comportamento individual onde você se corresponsabiliza pelo outro. É você ter o sentimento de irmão pelo outro, ou pelos outros. Então ele parte dessa base também na definição. A max-fraternidade é a condição interconsciencial, universalista, mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência. Que consciência? Consciência que consegue praticar com ela a postura de auto-imperdoadora e consegue ser hétero-perdoadora. Opa, esses dois aspectos estão destacados aqui nessa definição. E eu quero me deter um pouquinho nesse tema, porque ele é importante para as pessoas entenderem, porque ele está na base do processo da max-fraternidade. Então, a consciência auto-imperdoadora, ela não é aquela consciência que pega o chicotinho do autoflagelo e se ela errou, se ela viu um aspecto que ela foi imatura, ela pega aquilo e fica se autoflagelando. Ou ela fica se auto-sabotando, fica puxando o próprio tapete. A consciência auto-imperdoadora não é a consciência carrasca de si. Isso seria o antônimo da consciência auto-imperdoadora. A consciência auto-imperdoadora é a consciência que está entendendo a evolução. Que a evolução se faz a partir de renovação, de mudança. E se ela ficar com a autocomplacência de que ela se perdoa nos próprios erros e com isso ela justifica estar e ser do jeito que é, isso não vai ajudá-la na evolução. Então, a auto-imperdoadora é aquela consciência que começa a usar uma atitude de auto-incorruptibilidade. Ela começa a ser mais rigorosa, disciplinada com ela mesma, começa a se levar mais a sério do ponto de vista evolutivo e não se permitir se corromper naquilo que ela já sabe que não presta. Então a ideia de auto-imperdoadora passa por essa ideia de auto-incorruptibilidade. Porque o que muito atrasa a evolução da maioria das consciências, independente da cultura, se é aqui no Brasil, se é um americano, se é um chinês, se é um coreano, se é um indiano, se é a pessoa na Malásia, se é a pessoa na Finlândia, em qualquer parte do mundo, é que existe esse aspecto da natureza humana, que é a autocorrupção. E a autocorrupção é a maneira mais fácil de justificar, ficarmos e fazermos o que nós fazemos, mesmo sabendo que não é adequado, que é anti-evolutivo, que é anti-cosmoético. Então, a auto-imperdoadora é aquela consciência que resolve abrir mão desse mecanismo e passa a atuar dentro da auto-incorruptibilidade. E, por outro lado, destacamos aqui também nessa definição de max-fraternidade, a heteroperdoadora. Por que a consciência mais auto-imperdoadora caminha mais para a max-fraternidade? Porque essa consciência ela vai se corrigir mais rápido. Ela vai evoluir mais rápido. Se uma consciência evolui mais rápido, nós vivemos num grupo evolutivo.
essa consciência puxa a média. Ela tem como ser mais assistencial com os compassageiros evolutivos que não estão caminhando, que não despertaram para a evolução. Então, por isso que essa consciência auto-imperdoadora, ela é mais max fraterna. Ela sai dos problemas dela e, conseguindo resolver os próprios problemas, ela consegue assistir outras consciências. Ela sai do próprio umbigo. E o outro destaque que nós demos nessa definição é a questão do hétero-perdão. A consciência que caminha para a max fraternidade, ela pratica uma das técnicas que o professor Valdo propôs e escreveu, que é a técnica do perdão antecipado, do pré-perdão. As pessoas vão errar com você, não tenha dúvida, porque as pessoas são imperfeitas, ou seja, nós somos imperfeitos. Nós vivemos numa dimensão que é imperfecciolândia, é a cidade da imperfeição. Não espere perfeição no mundo. Nós podemos ter ações menos imperfeitas, nós podemos ter condutas menos imperfeitas. Então, as pessoas elas vão errar com você, elas vão pisar na bola, elas vão dar uma cincada, elas vão dar uma mancada. E você, sabendo disso, ao invés de destemperar, criar mágoa, rancor, ressentimento, revolta, postura de auto-vitimização, você antecipa, isso é lucidez e autodiscernimento, e você já perdoa antecipadamente essa pessoa. Mas espera aí, professor. Se eu fizer isso, não pode ser que eu caia no problema de ser conivente com os problemas das pessoas? Isso exige autodiscernimento. É uma escolha inteligente. Por quê? Ao invés de você querer criar o tal da justiça, que estava sendo perguntada antes, ou fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, você passa a usar a parte mais inteligente, que é aprender com o que ocorreu. Aonde que eu contribuir para que isso ocorresse? Nenhum divórcio ocorre unilateralmente. Sempre há contribuições de ambas as partes. A evolução é nós aprendemos aonde que nós contribuímos para estarmos nessa situação. Ok? Vamos ver que tem uma participação aqui. Dentro dessa ideia de auto-imperdoador e hétero-perdoador, o que você considera que seja elemento alavancador para o rompimento do círculo vicioso vítima-algoz? Se puder, contextualize com a afirmação que você trouxe no início da palestra de que o escravagismo é o oposto à max-fraternidade. Então, é bem interessante essa pergunta. Inclusive, nós vamos ter um evento, aproveitando fazer um jabá aqui, uma divulgação para vocês, que é um evento que se chama Abolição em Série X, vai ocorrer em Foz do Iguaçu, dia 1, 2 e 3 de junho. Eu vou estar lá com o professor, vou estar apresentando, tem uma série de especialistas que vão estar estudando o ciclo evolutivo. Então, quando nós estudamos o para-direito, a mega-fraternidade, há uma teoria que se fala do ciclo evolutivo, que você, no momento que não tem lucidez, ou a consciência que não tem lucidez, vamos despersonalizar, ela entra nessa briga de vítima-algoz, vítima-algoz, vítima-algoz. E isso mantém essa consciência dentro do que nós chamamos de interprisão. Então ela fica numa prisão que ela é alimentada um pelo outro. Ora você é a vítima. Aí você, como vítima, fica com raiva, rancor, ressentimento e revolta, a consciência. E ela então quer dar a volta. A revolta é você revidar. É a vingança. Então no momento que ela faz a vingança, ela passa a ser o algoz do outro que naquele momento virou vítima. E isso vira um ciclo que vem às vezes em múltiplas vidas. Há vários séculos vem ocorrendo isso. Dentro desse ciclo, chega uma hora que a consciência se cansa disso. E ela quer sair dessa condição, ela quer deixar de ser vítima e ela quer começar a fazer a recomposição. É o momento que ela começa a optar por ser o assistente. Ao invés de ela revidar e continuar, tornar justo para ela, não, mas essa pessoa pisou na bola comigo. Então não posso deixar isso, ela tem que aprender, ela tem que sentir o que é passar por isso, ela opta por abrir mão disso. Isso é o perdão. Ela opta por abrir mão de cobrar essa dívida do outro e passa a ser um assistente dessa pessoa. Então ela passa a sair da interprisão. No momento que ela vai fazer isso, por ela também ter sido algoz muitas vezes, ela começa a sentir que a coisa parece que dá um rebote para ela. Então ela vai sair da interprisão, sentir-se vítima, até que ela consegue chegar na recomposição, que ela vai recompondo essas pessoas. Então, dentro dessa relação de vítima-algoz, nós vamos estudar lá nesse curso, Abolição em Série X, quantas vidas que o escravagista e o escravo já alternaram de papel. Quem saiu primeiro dessa condição? O dominador ou o dominado? Quem teve mais inteligência evolutiva para sair dessa conduta e conseguir reciclar essa postura? Então vai ser um debate muito interessante que leva diretamente para o nosso tema da mega fraternidade, ou seja, um dos aspectos que eu vejo que catalisa isso é exatamente essa mudança, de sair do binômio de vítima e algoz e passar para o princípio da
interassistência. Que isso expressa autodiscernimento e lucidez. Tá, ok? Então, esses dois conceitos aqui dentro da Max Fraternidade, voltando lá para a conceituação, ser uma consciência auto-imperdoadora e hétero-perdoadora é meta inevitável na evolução de todas as consciências. Tá, ok? Todos nós, uma hora ou outra, vamos ter mais lucidez, mais autodiscernimento e vamos ver que muito mais vale a pena você perdoar e abrir mão do que você perpetuar o mal que fizeram para você. Sabe aquela briga entre parentes? Aquela situação que a tia falou uma coisa que magoou a irmã porque falou do filho e aí mexeu com o filho, mexeu com a cria e aí o instinto da maternidade, a pessoa vira um bicho de novo e ela guarda isso durante 3, 4 anos porque falou do filho. Ela está perpetuando aquele mal durante 3, 4 anos, 5, 1 década, 2 décadas, 3 décadas. As duas já estão lá de cabelinho branco, velhinho, e falam assim, por que lá em 1900 ela falou aquele desaforo do meu filho? Então o não perdão é uma postura não inteligente, porque a pessoa perpetua um mal dentro da memória dela. E ela vinca isso com as energias, com os sentimentos e com as ideias que ela tem. Tá, ok? E isso faz com que ela fique mais pesada. O perdão, ele liberta. Ele não liberta só a pessoa que você perdoou. Ele liberta também a pessoa que foi a perdoadora. Porque você tira esse peso de dentro de si. Seguindo aqui. A mega fraternidade, então, ela passa pela autofraternidade, que é essa conduta auto-imperdoadora. No momento que a consciência ela é auto-imperdoadora, quer dizer, ela começa a não se corromper mais, ela está sendo fraterna com ela, porque ela está se corrigindo, ela está se auxiliando, e ela vai ser uma consciência melhor no convívio com todas as outras consciências ao seu redor. Então, a mega fraternidade passa pela autofraternidade, e no momento que ela está melhor, ela vai também caminhar para a assistência às outras consciências mais próximas. De modo que a sua assistência ela vai se ampliando até atingir o cosmos. E aí tem um princípio na Conscienciologia que diz assim, só põe em banca quem tem competência. Então, à medida que nós vamos aprendendo a assistir, nós vamos também reconhecendo certos limites pessoais. E esses limites mostram onde que nós temos que voltar para a autopesquisa para trabalharmos certos aspectos e tirarmos aquele limite temporário e ampliarmos o nosso estofo assistencial. E aí eu criei essa frase aqui, é de um curso que nós temos, que se chama Auto-Mega Fraternidade Aplicada às Metas Pessoais, que inclusive vai ser dado aqui em São Paulo, já foi dado em Brasília, e vai ser dado também em Campo Grande. E aí eu criei uma pensata no final dessa ideia, que é Mega Fraternidade eterniza positividade. Enquanto o não perdão eterniza o mal feito em algum momento, a Mega Fraternidade eterniza a positividade. Então, a hora que você perdoa, você tem um alívio, você fica leve, você se liberta. O outro também. Então, você está perpetuando o bem e não a situação que foi mal realizada. Tá ok? Espero que até aí esteja tudo ok. Qualquer coisa, escrevam no chat que a professora Renata vai passar para a gente. Vamos dar uma aceleradinha aqui que mostraram a hora. Princípios fraternológicos. Então, isso daqui eu tirei de um verbete que eu escrevi. Quem quiser depois assista esse verbete, que se chama Gratidão Verbetográfica. Um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Você encontra isso no site da Enciclopédia da Conscienciologia, ou do Tertuliário, ou no YouTube, do site do ICGE. Tem várias fontes para você entrar nos verbetes da Conscienciologia, assistir o filme e também baixar o verbete. Então, eu peguei lá no verbete, tem um item que se chama Principiologia, que seria o estudo dos princípios. O tema do verbete era gratidão verbetográfica. Então, princípios que levam à gratidão. Primeiro princípio de a melhoria do estado de saúde tender a gerar a gratidão. Nós sentimos gratidão quando nós estamos mais saudáveis. Ou seja, no momento que nós nos sentimos melhor, que nós não estamos tão focados no nosso egoísmo, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, naturalmente a consciência começa a reconhecer o quanto que ela já foi assistida. Desde a oportunidade de nascer, pelos pais que possibilitaram isso, as educadoras, os professores, as pessoas com quem ela conviveu, quem ajudou de alguma forma, e isso gera para ela um sentimento de gratidão. Nós vamos ter um curso que vai estar ocorrendo pelo Brasil afora, que é um curso de campo bem profundo, que se chama Teática da Mega Fraternidade, Teoria e Prática da Mega Fraternidade. E lá nós trabalhamos uma técnica voltada para a gratidão. E se instala um campus bioenergético que possibilita a pessoa revisitar a própria vida e ter esse sentimento de gratidão. Ok? Então esse é um princípio que faz parte da evolução. Vamos ver uma pergunta aqui. Existem técnicas para o perdão evolutivo, seja com consciências familiares e ou com CX já vistas na série X dentro da interprisão?
a autolibertação da interprisão do outro perante a mim mesmo? Sim, então existem técnicas? Existem. A autolibertação com a interprisão com o outro perante a mim mesmo? Também. A assistência ela é sempre interassistência. Na Conscienciologia, desculpe, nós falamos em interassistência. Sempre que você assiste, você também é assistido. Então, no momento que eu consigo, por exemplo, usar uma técnica, que também é um verbete, o verbete do professor Mário Oliveira, que se chama técnica da visualização parapsíquica. Você tem uma pessoa que você não conseguiu perdoar, que aquilo ainda, sempre que você lembra, mexe com você, sua adrenalina sobe, você acha justificativas de por que você não deve perdoar, o quanto que aquilo que a pessoa fez foi errado. Enfim, você cria um contexto que justifica perpetuar aquele mal. Então, uma técnica é você trabalha as suas energias, circula as energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, algumas vezes, intensifica isso, fecha os olhos, coloca a imagem mental dessa pessoa na sua tela mental. Visualiza essa pessoa. E aí você começa a exteriorizar as suas melhores energias para essa pessoa. Aí na sua pensanidade, na pensanidade que estiver fazendo esse exercício, normalmente ocorre o quê? Vai começar a vir aquele contra-pensamento, pensamento negativo. Não, mas como você pode querer pensar bem dessa pessoa? Ela te fez isso. Então começa aquele debate mental. E você novamente pensa, não, vou exteriorizar as minhas melhores energias para essa pessoa. E continua aquele fluxo pensênico negativo. E você vai fazendo isso. Isso vai promover um desassédio. Vai tirar do entorno dessa questão mal parada as consciências extrafísicas que se alimentem desse padrão de energias negativas e desequilibradas. Então, nesse sentido, você começa a fazer uma libertação para consigo e para com o outro. E essa é uma técnica que ajuda no processo do hétero perdão, ok? Espero ter contribuído. A Paula está contribuindo. Sobre o perdão, existe um livro chamado Autocura através da Reconciliação. Isso, livro da professora Malo Balona, muito, muito bom. Ela coloca uma série de técnicas lá que contribuem para esse processo do perdão, porque não há reconciliação sem que passe pelo processo do perdão. As situações mal paradas que fazem a gente se distanciar das outras, não querer ter contato, para se ter a reconciliação, a gente vai precisar compreender, olhar, abrir mão, buscar um consenso que seja mais cosmoético, até chegarmos na reconciliação. Tá? Então, esse livro vale muito a pena, se chama Autocura através da Reconciliação, o autor é Amalo Balô. Tá? Um outro princípio que ajuda também no perdão, o princípio de desejar melhor para todos. O princípio esclarecedor de levar a tares, que é a tarefa do esclarecimento, até as últimas consequências. Ou seja, a pessoa ter coragem de se esclarecer, se retratar e conversar com a pessoa com quem ela está mal parada. E o princípio também é antiperdulário e ideativo. Nós desperdiçamos muitas ideias que nós temos. Então, isso também pode ajudar a pessoa a perdoar. Tá? Princípio de todas as consciências ter algo a nos ensinar e também a aprender. Esse é um princípio super evolutivo que ajuda no perdão. A gente conseguir olhar para uma situação que não foi boa e tirarmos a lição. Qual a lição evolutiva que eu preciso tirar dessa experiência? Isso vai começar a tirar aquela justificativa pesada, carregar na tinta do não perdão. Você vai ver que, de alguma forma, nós também somos partícipes e contribuímos para a situação que chegou. Tá, ok? A Lu Lavor também está indicando o livro Perdão, Opção Cosmoética de Seguir em Frente. Isso, ó, outra boa indicação. Obrigado, Luciano. Perdão, opção cosmoética de seguir em frente. Olha só, o título já diz tudo. Ou seja, é uma opção cosmoética e inteligente de você seguir, não ficar preso ao passado. Aí tem aqui 11 competências fraternológicas, que eu coloquei aqui, existem muitas outras, só coloquei 11 para a gente pensar rapidamente. Então, a gratidão, que a gente já falou bastante, a qualidade de quem é grato. Para ser grato, você precisa ter memória, você precisa estar fora do próprio umbigo, do próprio ego, ou seja, a pessoa precisa sair de uma visão mais egóica e começar a pensar nos outros, para reconhecer um benefício que ela recebeu. Se a pessoa não é capaz de reconhecer um benefício, ou seja, em algum momento alguém te ajudou, seja por você nascer, o médico que fez o seu parto, as enfermeiras que cuidaram de você, as pessoas que produziram alimento para que você pudesse alimentar, os seus professores e assim por diante. Nós vivemos uma interdependência evolutiva. A hora que nós reconhecemos isso, nós vamos começar a sentir mais gratidão. Nesta fase de recomposição, de que forma melhor administrar esse efeito rebote que você comentou? Qualificando a cosmoética. Aí, quando chega nesse ponto,
a pessoa ela já está com uma lucidez de que tem certas intenções, mesmo que não explícitas, mas que vão pelos pensamentos, sentimentos e energias, geram efeito. Então a pessoa vai começar a querer se qualificar do ponto de vista cosmoético, do ponto de vista da sua lisura pensênica. Aquele ato grosseiro que para o Zezinho, para o Pedrinho, para a pessoa que não tem conhecimento dessas ideias passa, para ela já gera um efeito muito mais imediato. Então uma forma de conseguir ter mais autodefesa é ter mais cosmoética. Ok? Ainda nas competências fraternológicas. Falamos também do perdão, também é uma competência fraternológica, para a gente chegar na mega fraternidade, precisamos passar por essa remissão de uma pena, ou seja, desculpar, dar um induto para outra pessoa. A benignidade, qualidade de você ser benigno, benigno com os outros, benigno com você, ser benévolo, ser suave, ser brando, ser agradável, não ser aquela pessoa que nós falamos no início, que você tem que ter 10 mil dedos para lidar e tratar com ela. A solidariedade, o ato de você conseguir olhar para o outro, se vincular e querer ajudar, né? A qualidade de ser solidário. A empatia, que alguém destacou lá no início, né? Como a empatia é importante, super importante, ou seja, a tendência para sentir o que sentiria no caso se estivesse naquela situação, ou seja, você criar esse rapport, essa conexão, né? Ser empático com o outro, porque isso ajuda a gente a tirar preconceitos, compreender, criar a ponte da intercompreensão, para até chegar no sentimento da mega fraternidade. A assistência ou filia, quer dizer, assistência, você ajudar os outros. Filia é o gosto por praticar assistência. Seja com sims ou com consciências, tá? Consciências humanas, intrafísicas, ou consciências que já passaram pela morte biológica. A bondade, que é uma qualidade, é o caráter de ser bom, de ser benévolo, ser benigno, ter clemência, ter boa ação. Então, também cultivar bondade, ter atos de bondade, é uma competência fraternológica. Acolhimento. O acolhimento faz parte de um princípio na Conscienciologia, que é um polinômio, que é o polinômio da assistência. Acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento. Então, toda assistência começa com acolhimento. Se nós não tivermos abertura, seja do ponto de vista energético, para ser receptivo, dar atenção, dedicar um pouco do seu tempo para ouvir o problema de um assistido, de uma pessoa que está demandando assistência, nós não vamos conseguir chegar na assistência em si. Então, a assistência começa pelo processo do acolhimento. Outra competência fraternológica importante é a ortopensenidade, ou seja, os pensenes retilíneos, cosmoéticos, que ajuda a eliminar aquele rebote que foi falado, ou seja, dar mais autodefesa, mais coerência, mais teática, teoria e prática, a pessoa procurar colocar na prática aquilo que ela já sabe, teoricamente, que ela já compreende. Então, com isso, ela vai começar a ter mais ortopensenidade, pensenes retilíneos, retos, organizados, tá ok? E o amor próprio. O professor Walder coloca uma definição, uma ideia sobre megafraternidade, que ele fala assim, a megafraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos. Então, o amor próprio é um tipo de competência fraternológica. A gente adquirir autoestima sadia para ter amor próprio e poder depois compartilhar, ficar mais aberto, mais disponível para o próximo, para as outras pessoas. Ok? E, já caminhando para o nosso fechamento dessa web conference, a ideia de que o para-direito significa mega fraternidade, né, que vai ser a próxima conferência da professora Cristina Aracaki, no próximo domingo, vai ser interação para-direito, mega fraternidade. Então, o que significa isso? O para-direito, ele é o conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais. Ou seja, nós nos manifestamos a partir de pensamentos, sentimentos e energias. E existem leis que regem isso. Existem princípios, nós falamos de alguns princípios aqui. E normas que entram dentro do conjunto da cosmoética. À medida que a consciência vai ficando mais lúcida, ela vai compreendendo e percebendo e interpretando essas para-leis e essas para-normas e esses para-princípios. Desta maneira, ela vai começando a ajustar a pensanidade pessoal, a manifestação dela. Quando nós falamos ajustar a pensanidade, quer dizer, eu me manifesto e cada um de vocês se manifesta a partir dos penseres. Então ela começa a manifestar-se de maneira mais justa, mais íntegra, mais reta. Ou seja, aqui nós estamos falando daquela pensanidade lá, da competência, da ortopensanidade. Ela começa a ter mais ortopensanidade. Com isso, ela vai conseguir empregar a energia imanente que está dispersa no cosmos, de maneira mais coerente. À medida que nós usamos essa energia imanente na prática da assistência,
tendo pensando em cosmoéticos, alinhados com o fluxo do cosmo, nós vamos começar a vivenciar mais o sentimento da mega fraternidade. Então, se a consciência consegue se ajustar mais com a cosmoética, compreendendo mais as paraleis, os paraprincípios e ajustando a sua manifestação nesse sentido, ela se alinha com o fluxo do cosmos e ela começa a viver mais a mega fraternidade. Então, o viver a mega fraternidade também representa que a pessoa está começando a compreender mais o para-direito. Compreender mais o para-direito amplifica viver mais a mega fraternidade. Há um sinergismo, há uma interação. E essa vai ser o tema da palestra da professora Cristina. Ok? Então aqui a gente só vai dar essa pincelada para deixar vocês com o gosto de quero mais e comparecer na próxima web conference semana que vem. E agora eu gostaria de fazer os convites para vocês. Se não tiver, não sei, professor Renato, tem alguma pergunta, alguma colocação? Pessoal, querem fazer alguma pergunta ainda do que a gente pôde abordar aqui nesse tempo, que é uma web conference assim, num tempo curto, né? Esse tema é um tempo muito grande. A gente tem um curso que se chama Teáticas da Mega Fraternidade, que é um curso de sábado e domingo. A gente explora essa temática, aplica técnicas, as pessoas fazem atividades individuais, atividades coletivas. O próximo Teáticas da Mega Fraternidade que nós vamos ter vai ser em Curitiba. Então, o pessoal que está aí nos assistindo da região, que queira participar, se informe, se inscrevam, participem. É um curso bem marcante. Apesar de ser sábado e domingo, assim, um curso curto, ele é bem intenso em termos de vivência e de efeito nas pessoas. Mas parece que é uma colocação. Vai ser a web conference semana que vem, domingo, mesmo horário, das 15 às 16. Domingo, o mesmo horário, das 15 às 16 horas. Entre lá no blog da Juriscons, vai ter lá a web conference, vai estar disponível o canal para essa web conference, que é Interação para Direito, Mega Fraternidade, professora Cristina Nakaki. Tá ok? Então, um convite para vocês, para quem gostou do tema, tem muita coisa para a gente aprofundar, para a gente discutir, para a gente aprender e para a gente praticar e levar para o dia a dia. Então, o primeiro convite que a gente quer fazer para vocês é o curso Teáticas da Mega Fraternidade. Ele é um curso com campos bioenergéticos. A ideia desse curso é criar um ambiente para que a pessoa possa, durante um final de semana, a gente aqui teve apenas uma hora para refletir sobre o tema, mas durante um sábado e um domingo, refletir, aprofundar a compreensão do para-direito e da mega fraternidade. Eu e a professora Cristina Nakaki somos os professores EPICONS, temos uma equipe de professores também da Juriscons que atuam dentro desse curso, e os principais objetivos desse curso. Quando nós construímos o curso, nós pensamos assim, puxa, a gente podia criar um ambiente onde a gente pudesse refletir mais sobre isso, dar espaço para as pessoas falarem mais a respeito, trocarem experiência a respeito e buscarem com isso qualificar as suas relações interpessoais. Então, levar para o dia a dia essas reflexões da experiência individual de cada um e do aprofundamento desses temas que nós temos na Conscienciologia. Então, o primeiro objetivo dele é qualificar as relações interpessoais. Outro, melhorar as condutas anticonflitivas. Que a pessoa que é conflitiva, que ela gera problema por todos os locais que ela vai, até em administração tem um termo que chama PCP, pessoa causadora de problemas. Aonde vai ela gera problema. Ela não é uma pessoa harmônica, de fácil convívio. Ela não faz isso porque ela quer, é porque é o jeito que ela sabe ser. Então, um dos objetivos do curso é criar ambiente para que a pessoa vivencie um padrão íntimo, um estado intraconsciencial, a partir dos campos bioenergéticos que estão aqui, que ajude ela a refletir sobre essa conduta conflitiva, caminhando para a anticonflitividade. O outro objetivo desse curso, e esse próximo curso vai ser em Curitiba, desenvolvimento da mega fraternidade. Então vão ter campos energéticos específicos, vão ter debates com temas específicos, que ajudam a pessoa a pensar na prática como que ela pode ser mais fraterna e também mais mega fraterna no dia a dia, e isso melhorando o convívio com as outras pessoas. E um quarto objetivo que a gente colocou é dinamizar a intercompreensão. Porque sem intercompreensão, a gente pensa que é muito difícil chegar para a fraternidade ou para a própria mega fraternidade. Nós precisamos fazer o esforço de compreender até aquela pessoa que foi mal intencionada, que você viu a má intenção da pessoa. Mas por que essa pessoa agiu assim? Qual foi a motivação? Aonde que eu também dei empatia, dei espaço, eu caí nessa esparrela. Então esse curso ele tem o objetivo de ser o quê? Teática, teoria e prática. Pouca teoria, vai ter uma aula de 3 horas e depois é muita prática, muita interação entre vocês, muito debate entre as pessoas, reflexões individuais e vivências de campos bioenergéticos específicos, contato com os amparadores, abordagem com os amparadores específicos para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, o Teáticas ele vai ocorrer, Teáticas da Mega Fraternidade, dia 26 e 27 de maio, em Curitiba. Quem for da região, conhecer alguém na região, esse curso não tem pré-requisito,
é uma oportunidade para quem quer apresentar a Conscienciologia a algum amigo, alguém que não conhece, a pessoa chegar num curso com campos energéticos e, ao mesmo tempo, uma parte vivencial muito forte, onde ela vai conseguir aproveitar bastante. Tá? Maiores informações, entre aí tem o telefone de Curitiba, 41 999 87 50 51. E aqui do lado a gente colocou o Save the Date, salve essa data. O Teáticas vai ocorrer em várias regiões no Brasil, já tivemos no Rio de Janeiro, próximo nosso agora em Curitiba, vamos ter também em Brasília, em Cascavel, em São Paulo e em Porto Alegre. Então, baixe isso, quem tiver com o celular, tira a foto, entra no site da Juriscons, pega esse Save the Date, se organize, se planeje e participe da gente desse curso, que é muito bom, vale muito a pena. Eu sou suspeito de falar, mas estou convidando vocês a experimentarem, dentro do princípio da descrença. Outro curso que a gente também está ministrando, aí eu sou um professor que dou esse curso, chama-se Auto-Mega Fraternidade Aplicada às Metas Pessoais. Nós já demos esse curso em Brasília, o próximo curso vai ser aqui em São Paulo e também vamos dar esse curso em Campo Grande. São cursos em Foz do Iguaçu também, tá? Então o próximo que a gente vai ter vai ser aqui em São Paulo, não, vai ser em Foz do Iguaçu, né? O próximo é de Foz, a gente não está com a data aqui, mas depois a gente disponibiliza. Mas destacando, como nós estamos aqui em São Paulo, destacamos o curso de São Paulo, vai ser 7 e 8 de julho. Esse curso, qual foi a ideia dele? Eu venho pesquisando esse tema há um bom tempo, né, estudando a Mega Fraternidade, e aí eu criei uma proposta de estudar os pilares da auto-Mega Fraternidade, a partir de algumas categorias que são fundamentais, ou seja, estruturantes. Para se falar em Mega Fraternidade não pode faltar certas coisas, e isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, para se falar de Mega Fraternidade não pode faltar assistência. Categorias que são qualificadoras, que qualificam a sua conduta, no sentido da Mega Fraternidade, e categorias que são decorrentes, que decorrem da vivência da Mega Fraternidade. Com isso, cria-se um ciclo auto-mega fraternológico. Então, nós vamos aplicar essa técnica para que as pessoas construam para si essas variáveis e possam levar isso para o dia a dia. E depois nós vamos fazer vários workshops bioenergéticos trabalhando o tema da paragratidão, do para-perdão e da auto-benignidade. Então, é um curso também que ocorre em 2 dias, sábado e domingo. O próximo vai ser aqui em São Paulo, não tem pré-requisito, vai ser 7 e 8 de julho, né, o que vai ter em São Paulo. Primeiro, o próximo vai ser em Foz do Iguaçu. E contatos vocês podem obter aí a partir desses dados, né, tanto o e-mail da Juriscons como o telefone. Todos os eventos são divulgados no site, no Facebook da Paradireitologia. Então, pessoal, isso, então nós estamos falando dos eventos, mas não fiquem ansiosos de anotar tudo, porque todos esses eventos estão divulgados no Facebook da Paradireitologia. É só entrar lá que vocês vão poder ter os dados com calma e se agendarem para participar das nossas atividades, tá bem? Da minha parte é isso, quero agradecer muito a presença de todos vocês, as energias fraternas de todos aí que estiveram presenciando, porque independente da distância, as energias se comunicam. A todos os meus amigos, colegas que eu convidei, tiveram espaço e tempo para estar com a gente. E a Web Conference acontece todo terceiro sábado. E nós estamos este mês com as extras, com você e com a Cristina. Então, a professora Renata está lembrando que a gente quer destacar que a Web Conference na Juriscom acontece todo terceiro sábado de cada mês. Esse mês nós estamos com uma maratona de mega fraternidade, até para promover, divulgar, convidar as pessoas para o Teáticas que vai acontecer em Curitiba. Então, eu estou dando essa conferência hoje. Semana que vem, a professora Cristina também estará dando uma conferência que vai ser a interação para direito mega fraternidade. Ela até me mandou aqui para divulgar para vocês os 3 tópicos principais. Então, ela vai tratar de convivência fraterna, respeito consciencial, evolução e max fraternismo. Então, vai ser bem uma sequência aqui do que nós estamos tratando. Tá bem? Então fica aí o convite, Facebook da Paradireitologia, ci.paradireitologia, o site www.juriscons.org e também participem do Fórum da Paradireitologia que vai ocorrer em agosto na Cognópolis, onde eu vou ter a oportunidade de fazer uma apresentação que vai ser Max Fraternidade, antípoda da escravidão. Tá bem? Então, meu muito obrigado a todos. Gostaria de perguntar se há mais alguma pergunta, colocação de vocês. Só agradecimentos de todos. Nós que agradecemos e até a próxima Web Conference. Um abraço fraterno a todos e ajude a gente a divulgar os cursos, que esses cursos com certeza vão dar resultado para quem participa e para a assistência de modo geral. Um abraço a todos, até a próxima.